A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Irmãos, vamos relatar aqui hoje o trágico acontecimento do filho do nosso irmão cooperador de jovens de Lambari e Mogi das Cruzes. Menininho de 3 anos se encontrava brincando no estacionamento quando veio um carro, não sei se estava saindo ou entrando no estacionamento, o qual tinha um jovem de 18 anos dentro do carro e acabou atropelando esta criança. Não viu esta criança. Só que foram socorrer a criança, e, irmãos, e a criança já chegou sem vida no hospital, não resistiu aos ferimentos. Eu vou ler para vocês aqui uma reportagem que me enviaram. Jovem sem habilitação atropela e mata bebê em estacionamento da igreja evangélica em Mogi das Cruzes. Menino de 1 ano foi socorrido pelo pai, mas não resistiu. O motorista estava acompanhado pela mãe quando chegou de carro ao templo. Então estava chegando ao templo. Veja bem, um menino de 1 ano morreu atropelado no estacionamento de uma igreja evangélica de Mogi das Cruzes, neste domingo, dia 5. De acordo com o boletim de ocorrência, o bebê chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O rapaz que atropelou a criança não possuía habilitação. O atropelamento foi em uma igreja na estrada do Beija-Flor, no bairro do Taboão, por volta das 9h45, culto de jovens e menores, né, irmão? Os pais de Benjamin Souza Almeida contaram que ele brincava na entrada do estacionamento da igreja quando um jovem de 18 anos, acompanhado da mãe, entrou no local. O jovem não teria visto o menino e o atropelou. O pai socorreu o filho e o levou para a Santa Casa de Santa Isabel, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe do motorista contou que o filho ficou extremamente abalado, estava medicado e, por isso, não compareceu à central de polícia judiciária para o registro do boletim de ocorrência. O caso foi registrado na central de polícia judiciária como homicídio culposo na direção do veículo automotor e não possuir permissão para dirigir a carteira de habilitação. Irmãos, já não tendo a carteira de habilitação, já consta como culposo. No caso, se talvez estava tudo certinho e ocorresse, né, uma fatalidade, porque isso foi uma fatalidade. Ninguém sai de casa para passar por cima de outra pessoa, né? Ainda mais de um anjinho. O rapaz tá abalado, conforme diz aí, está sendo medicado. Mas a pergunta é, irmãos, por que, por que a pessoa dirigir sem habilitação? Pois também, se tivesse habilitação, estaria também, vamos dizer, poderia até ter passado por cima da criança. Mas a pergunta é, irmãos, dos dois lados. Vamos dos dois lados. Porque Deus, irmão, Deus não é o nosso empregado para ficar olhando nossos filhos. Deus não é o nosso empregado. Deus não é. Há semanas atrás aí, na própria congregação mesmo, na igreja foi anunciado para os pais tomar conta dos seus filhos, do banheiro. Eu até fiz um vídeo mencionando que o perigo não só estava dentro da igreja, estava lá fora. Às vezes o pai e a mãe, quando está com o filho no mercado, quando está com o filho em outro local, não olha. Às vezes o pai está vendo a criança indo para o perigo, caindo, e o pai não está nem aí. Como se diz, cai, levanta, limpa o machucado. Eu já caí muito, como já me disseram uma vez, uma criança estava indo para a ladeira abaixo, eu via da hora da criança sair rolando. Eu falei, o teu filho vai cair, deixa ele rolar, machucar, aí ele vai saber que dói e ele não vai mais. Sabendo em que a criança não é ocupada, a criança é inocente, está ali brincando, não vai prever. Agora, irmãos, e agora? O que aconteceu foi essa fatalidade do pai. Se a criança também
Um minuto que o pai se distraiu, a mãe se distraiu, a criança saiu de perto e veio outro, o rapaz, entrando no culto de jovens e menores e entrou com tudo com o carro, não vendo a criança, né? Que também não é para entrar no estacionamento, que eu já vi em estacionamento da igreja, irmãos entrando com tudo. Eu até nem olhei para a cara do irmão, porque se eu olho para a cara do irmão, a gente ia ter um culto, sabe, daqueles mesmo. Né? Nós temos que estar em paz na casa do Senhor. São pessoas, irmãos, em que, sei lá, não se mancam, né? Agora, irmãos, veja bem, aqui para nós. A congregação é responsável como? Até que ponto é responsável? Quero que vocês me respondam. Até que ponto a congregação é responsável? Os pais vêm com seus filhos, os pais que dão carro na mão dos seus filhos, porque o jovem tinha 18 anos. Os jovens, o jovem não tinha dinheiro para comprar um carro. Não teria. Ou o pai comprou e deu, ou o pai comprou e deu, porque com 18 anos o jovem ainda está servindo no exército, ainda não tem o emprego certo. Ou pegou o carro do pai e da mãe, que vai responder, porque na hora que esse jovem for fazer o boletim de ocorrência, que for lá depor, vai saber então, no carro está no nome de quem é a pessoa, o dono do pai, o dono do carro. Se for pai, mãe, irmão, vai responder por dar o seu veículo na mão de pessoas não habilitadas. Irmãos, Deus prepara o carro sim. Deus prepara o carro sim. Só que Deus prepara o carro, as condições de você comprar um carro, de você receber um dinheiro, de você trabalhar, de você conseguir ter um bem na sua vida. Mas Deus não prepara o carro e fala para você andar com o carro sem estar registrado. Teve um irmão uma vez, eu vou contar isso para vocês entenderem. Teve um irmão que saiu em missão com carro e sem carteira de motorista. Chegou no meio do caminho, a polícia parou ele. E foi indagar ele, indagou daqui, indagou dali, pegou a documentação dele e ele deu o documento do carro. E só que falou, eu não tenho habilitação. Eu sou um servo de Deus, estou indo para a congregação atender o culto. Sabe o que os policiais falaram? Mais um motivo para mim aprender o seu carro. Como você sendo um servo de Deus, você dá este exemplo. Você era para dar um bom exemplo. Seguir as leis. O policial ainda falou assim, seguir as leis do céu e da terra. Porque as leis da terra é para ser cumprido. O irmão teve que passar o quê? Um carão. Como ele ia falar que Deus preparou aquela missão para ele? Como ele ia falar que Deus preparou o carro? Deus não é empregado de ninguém. Deus não é empregado. E nós da congregação não temos esse negócio não, irmão. Deus preparou o carro, vamos andar sem carta. Quem anda sem carta é um caso à parte da congregação. Um caso isolado. São pessoas que não se preocupam com o seu testemunho. São pessoas que não se preocupam. Andar sem habilitação. Olha só o que aconteceu. Talvez, se tivesse uma habilitação, não iria evitar, porque acidentes acontecem com todo mundo, irmãos. Acidente acontece com todo mundo. Eu já atropelei uma criança. A criança tinha 5 a 6 anos. Joguei a criança longe. Parei o carro, fui lá, peguei a criança, fiz uma coisa que eu fui obrigado, que eu peguei a criança, coloquei no carro e levei para o hospital. Era para me chamar a ambulância. Só não chamei a ambulância porque era próximo de uma comunidade, que não pode falar favela, né? Mas para mim é a mesma coisa. Era próximo de uma comunidade e os pessoal ficaram ali querendo me linchar. Já vieram com pedaços de madeira para quebrar o carro e para vir me lixar. Sabendo eles em que a criança atravessou antes da faixa de segurança e eu estava, ainda bem, graças a Deus, que eu estava parando o carro no semáforo. E a criança só teve aquele toque no para-choque e foi lançada longe. Mas eu estava habilitado, né? Se eu estava habilitado, e se eu não tivesse habilitado, eu ia sofrer as consequências da lei da terra
iria sofrer também se eu fosse falar que era servo de Deus. Uma pessoa numa hora dessa não tem nem que falar, porque ele está colocando Deus em xeque-mate, que Deus não prepara o carro para a pessoa andar sem habilitação. Mas isso não é nossa prática não, viu, irmão? Isso não é nossa prática não. Isso da gente chegar e falar que Deus preparou o carro e é para a gente andar sem carta. Isso daí não é prática da igreja não. A igreja nem menciona. A igreja sim. Se tiver que falar algo sobre isso daí, a igreja vai orientar direitinho. Seguir a lei da terra e a lei dos céus. Não vê aí nessa pandemia, a congregação deu exemplo? Deu exemplo. Então, irmãos, infelizmente, o cooperador de jovens, seu filhinho, né? Um bonitinho menino, tá aqui o menininho do cooperador de jovem, o senhor recolheu, né? Esse anjinho, a Deus pertence, o senhor recolheu nesta fatalidade que aconteceu na igreja. Parece que nenhum do ministério ainda já tinha contato. O G1 queria contato, mas o G1 quer contato para quê? Da congregação. Foi dentro da congregação, a polícia faz ali o boletim, vai ver o local, vai ver a pessoa e tomar as providências cabíveis para a pessoa que não é habilitado. Aqui no Paraná também tem muita gente que anda sem habilitação, irmãos. Sem habilitação. Geralmente você vê pessoas aí correndo, andando rápido, batendo o carro, fugindo, sem habilitação. Porque tem certos locais em que parece que a polícia só fica nos pontos estratégicos ou quando faz alguma blitz e as pessoas aproveitam, né? Esses pontos estratégicos a polícia fica, desvia e anda sem habilitação. Sabendo, irmão, que você estando habilitado, você vai responder, né? Por qualquer atropelamento, alguma coisa. Mas, no caso, neste caso, se estivesse com habilitação, seria não culposo. Ou culposo sem intenção de matar, né? Neste caso aqui, já houve uma gravidade de não estar habilitado e a pessoa que prestou o carro, que deixou o carro também é responsável por um garoto de 18 anos e não se entra no estacionamento de uma igreja sem prestar atenção. Toda atenção é válido, né? Então, irmão, fica aí essa reportagem. Vamos orar pela família do nosso irmão cooperador, que, meu Deus do céu, é terrível. É uma hora bem triste para todos, né? Comentem o que vocês acham a este respeito, a esta reportagem. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.